Olá, seja bem-vindo ao dia 14 dessa jornada de leitura da Bíblia Mostra-nos o Pai. No cronograma, hoje é Gênesis, capítulo 31, e também Provérbios, capítulo 8, versos de 1 a 21. E no capítulo 31, nós vemos o quê? Depois de tanta exploração, Jacó decidiu, né, pelo um direcionamento do Senhor, ok, voltar para a sua terra natal. E por que que eu falei pelo Senhor? Porque assim, quando nós nos movemos pelo que o Senhor manda, tudo, tudo entra nos eixos. Então, assim, Jacó, ele tinha reparado, aí que tá, né? Quando você não sai do lugar que Deus mandou você sair, o ambiente te expulsa. Então, assim, nesta ocasião, Jacó já tinha tentado sair ali, né, debaixo das asas de Jacó. Ou, aí eu confundi os nomes. Jacó já tinha tentado se livrar de Labão. Deus já tinha falado com ele que estava na hora de voltar. Ele foi lá e falou com Labão, falou: Labão, me deixa aí, deixa eu ir embora com com as minhas esposas, com os 300 filhos que eu tive e tudo mais. É, me abençoa, né? Deixa eu ir. Aí Labão falou o quê para ele? Não, Jacó, fica. Eu posso mudar o seu salário, aumentar o seu salário. Por quê? Porque Labão queria continuar ganhando dinheiro. Só que eles fizeram ali uma divisão do rebanho, o que, que seria de Labão, o que, que seria de Jacó. E aí começou a ter intrigas em relação a Jacó. E Labão mudou o jeito que ele tratava Jacó. Aí Jacó olhou e falou assim: o rosto de Labão mudou para comigo. Ou seja, queridos, é melhor você obedecer da primeira vez que Deus te fala, porque senão as coisas ficam piores. Mas enfim, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o Senhor direciona os nossos passos e, se é para a gente sair, a gente não quer sair, o ambiente nos expulsa. Quando estamos debaixo da direção do Senhor. Então, Jacó, quando ele saiu ali de mãos vazias, fugindo de Esaú, ele fez um voto com Deus, ou seja, ele se submeteu a Deus. Aqui já vão se passar 20 anos até ele retornar. Então, e ele só voltou agora porque só agora Deus falou com ele, ó, tá na hora de você voltar. Ah, e tentou negociar ali, Deus falou, não, mandei você voltar. Ele pega e volta de vez, ok? Então, vemos aqui no capítulo 31, verso 14, que diz: Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Essa altura do campeonato, Jacó tinha falado para elas que Deus tinha mandado ele ir embora, né, voltar para a terra de Canaã. E elas respondem isso. E aqui, né, se você não ouviu o meu áudio anterior, o áudio número 13, eu te convido a voltar lá e ouvir, que eu falei muito sobre paternidade, muito mesmo, e é exatamente isso, né? Para Labão, as filhas eram mercadoria. Era um meio dele obter mais riqueza. E quando elas falam assim, é, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Porque aqui a intriga que se gerou entre eles é que Jacó tinha roubado a riqueza de Labão, né? Enfim, mas tem que ler tudo para entender tudo. Verso 17. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel, será que Raquel tinha mágoa? Olha o que Raquel fez. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã
Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. É importante pontuar aqui que Jacó fugiu de Labão, porque Labão nunca ia deixar ele embora. Sabe quando você, sabe o relacionamento abusivo que você quer terminar, mas não consegue? A pessoa sempre te manipula a você continuar ali? Era isso que Labão fazia. E a gente vai ver mais para frente a fala dele, ainda neste capítulo. Então, Jacó pensou: eu vou obedecer a Deus e eu vou sair deste relacionamento de uma vez por todas. Porque se eu for lá e falar com Labão de novo, ele vai me manipular para eu continuar aqui. E não era mais o que Jacó queria, e pela fé ele se arrumou e foi. Verso 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido, tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho, olha como que eu falei? Deus, ele sempre protege, gente. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Queridos, que Deus maravilhoso! É por isso que a palavra de Deus diz: nunca se viu, nem jamais se ouviu falar de um Deus como este, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Este é o nosso Deus, que enquanto a gente está em obediência, cumprindo o que ele nos mandou fazer, porque Deus mandou Jacó voltar. Deus que conhece os corações, conhece o coração de Labão, sabia que ele ia atrás, que ele ia manipular, que ele ia fazer o quê? Promessas e ameaças. Deus foi ter um particular com Labão e falar assim: é o seguinte, eu sei que você está indo, eu vou deixar você ir, né? Porque Deus não nos obriga a nada. Mas eu vou te advertir: não diga nada, não lhe faça promessas e não faça ameaças. Aí, queridos, tá vendo? Deus cuida da gente o tempo todo, ele é o bom pai. Jacó estava fazendo o que ele precisava fazer. Deus, que conhece os corações, já foi lá e pelejou a favor de Jacó. Labão ficou o quê, né? Tipo, ah, tá, né? Vou fazer o quê? Então, né? Ele sabia que a ira do Senhor ia cair sobre ele se ele não obedecesse. Verso 25. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Enfim, ele não fez nem promessa nem ameaça, mas começou com chantagem emocional, começou com mimimi, como se ele se preocupasse com essas filhas, né? Ai, Labão, tá vendo como ele é irritante? Verso 27, olha o mimimi. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Ah, que se isso não foi uma ameaça, não sei o que que foi. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da sua casa, de seu pai, porque roubou meus deuses. Esse trecho é muito importante. Aliás, a Bíblia toda é importante, mas vamos entender o que acontece aqui. Labão era um idólatra. A Bíblia não deixa claro quais eram os deuses que ele
adorava, que ele idolatrava, os falsos deuses. Tanto que ele pergunta dos ídolos de metal. Quem foi que roubou? Raquel. Então você pergunta assim, ué, como que ele sabia que era Deus falando com ele, sendo que ele só conhecia os ídolos de pedra, de metal, né? Os demônios lá, né? Ele só conhecia os demônios. Que é isso? Só há um Deus. Só ele é Deus, só ele é santo. Se não é Deus, é o diabo. Ponto. Ok? Ai, é o que eu acredito. Ponto. Então, estou te explicando isso. Então, se ele servia a demônios, a ídolos, a falsos deuses, como que ele soube que era o Deus do pai de Jacó? Quem era o pai de Jacó? Isaac. Gente, isso é maravilhoso. Então, como que ele sabia? Responde. Pensa aí, responde. Como que ele sabia? Você acha que o diabo não conhece Deus? Você acha que o diabo não conhece Deus? Então, ali, Jacó, no discernimento, ele sabia que aquele Deus não era um Deus a quem ele adorava, mas Deus certamente se apresentou a ele falando: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, deixa ele embora. Cuidado, não diga nada a Jacó. Então ele falou: Deus do seu pai. Ah, eu conheço esse Deus aí. Porque hoje em dia, com essa bagunça das religiões, não fica muito claro, mas naquela época era muito claro. O Deus de Israel, o Deus dos nicolaítas, os deuses, né, dos nicolaítas, depois a gente vai ver, né, mais para frente, os deuses do Egito. Então isso é muito maravilhoso como Deus cuida de nós. É por isso que nós não devemos ter medo, porque Deus cuida de nós. Deus fala: "Essa é minha, você não pode tocar nela". Não faça. E foi isso que parou Labão, que Labão falou assim: Nossa, esse Deus é poderoso. Então eu vou obedecer para que ele não me destrua. Enfim, ele queria saber quem foi que roubou os deuses dele. Olha lá. Verso 31. Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Olha como Labão era mau. Certamente ele faria isso. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo ou qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Tipo, eu não quero nada do que é seu, só quero do que é meu. Afinal, as mulheres eram dele, né? Olha que palhaçada. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Ai, quando a esposa faz as coisas escondidas do marido. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor. Ai, que falsa. Por não, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comiam só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, isso que é sogro, hein? O calor me consumia de dia e o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim, nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas, sendo que por uma delas foi enganado, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada
Ele, ou seja, Deus, manifestou a sua decisão. Então, meus queridos, é o nosso relacionamento que Deus que nos protege em todo o tempo. Não adianta você ter uma conta bancária milionária, não adianta você ter 1000 estratégias. A nossa proteção está no Deus que adoramos. Está em Deus que nos protege, até quando a gente não sabe, até quando a gente está dormindo. Ele falou com Labão em sonho. Jacó só estava fugindo, devia estar dormindo também esse horário. Este é o nosso Deus. E a convicção de que é este Deus que nos protege, é que nos mantém na sanidade, nos mantém em paz. Porque para Jacó foi muito claro: se o Deus do meu pai não estivesse comigo, você teria o quê? Me estraçalhado, me manipulado, me roubado, você ia fazer o que quisesse de mim. Mas não, eu tenho um Deus. E nós hoje podemos falar: ah, eu tenho um pai. Cuidado, que eu tenho um pai. E o meu pai, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Ele zela por mim, ele cuida de mim, ele me protege. Este é o nosso Deus. Para concluir, olha só o que Labão responde. Ai, esse Labão é irritante. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Ou seja, Labão, gente, o Labão é a caracterização perfeita de uma pessoa perversa. Porque tudo isso que Jacó falou para ele era verdade. Mas sabe o que ele disse? Ó, Jacó, você só é o que você é por minha causa. Jacó estava atribuindo o seu sucesso, tudo que ele tinha, a Deus. Só que Labão fez? Ó, sua esposa é minha, seus filhos são meus, tudo que você vê é meu, ou seja, tudo que você tem aqui é meu. Que posso fazer por essas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Ou seja, ele quis fazer um testemunho, ou ele quis fazer uma aliança com Jacó, porque ele sabia que se Jacó voltasse com fúria, não sobraria nada dele. Nada. Então, Labão, este é o perverso, ele nunca assume que está errado. Você talvez agora esteja enxergando Labão em um chefe seu, em um pastor, em um líder, no seu marido, na sua esposa, tá? Que sim, tem muita mulher aí com espírito de Labão. Um espírito que não reconhece que erra. É uma pessoa que fala assim: olha, você só é o que você é porque eu fiz. Não. Jacó acabou de atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Labão foi lá e falou: não, esse Deus aí, não. Mas eu sim te dei tudo. É isso que o perverso faz. Verso 45. E aí, enfim, né, para a gente concluir aqui, Jacó foi lá e colocou uma pedra, e o que eles combinaram? Ia cada um ficar na sua. Ninguém mais se metia com ninguém, ou seja, teve realmente uma ruptura na família. Então, nesse trecho aqui, a gente vê de tudo, né? Gênesis é maravilhoso. Raquel se vingando do seu pai, tirando dele o que ela via que era mais precioso para ele, os seus deuses de pedra, de metal, que não falam, que não ouvem, que não se movimentam. Aqui também nós vemos um pai que não está nem aí para as filhas, que quer sair por cima em todo o tempo, quer cantar a vitória em todo o tempo. Mas, acima de tudo, que nesta leitura você tem essa convicção de que Deus é bom e Ele cuida de você o tempo todo. Até quando você está dormindo, até quando você está fugindo, até quando tudo parece assim, uau, o inimigo me alcançou, porque Labão alcançou Jacó. Saiba que Deus nunca vai deixar o inimigo te encontrar, se antes ele não domar este inimigo. É Deus que guerreia as nossas guerras. É Deus que
confronta o inimigo das nossas almas e fala: no meu filho você não toca. Mas para isso, é preciso que você o conheça como pai, que você realmente tenha o temor dele, tenha relacionamento com ele. O que eu vejo são pessoas que não têm relacionamento com Deus, querendo o benefício de quem tem relacionamento com ele. Está na hora de você conhecer o pai face a face, esse pai que protege, que cuida. Não um pai que te usa como mercadoria, que canta vitórias sobre as suas conquistas, que fala que as suas conquistas. Você é o que é por minha causa. Não, sempre foi, sempre é e sempre será pela graça de Deus. Deus usa a pessoa, sim. Deus movimenta corações, sim, mas é sempre para manifestar a sua glória, é sempre pela graça de Deus. Amém? E para hoje, Provérbios 8, verso 12, que diz: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Busca sabedoria. Sabedoria e prudência andam juntas. E quando você tem a sabedoria, você adquire conhecimento que vem junto com o quê? O bom senso. Na verdade, você adquire o bom senso que vem o conhecimento, anda tudo junto. Jacó foi sábio e prudente. E assim ele conseguiu ser bem-sucedido na sua jornada. Seja prudente você também. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos livra de tantas coisas que a gente não sabe nem mensurar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos protege enquanto dormimos, enquanto nos distraímos, enquanto achamos que tá tudo bem, deu tudo certo, mas o Senhor nos protege quando a gente menos espera. É o Senhor que derrota os nossos inimigos. É o Senhor que cuida de nós e confronta os nossos inimigos quando a gente está até mesmo fugindo deles, né? Porque Jacó estava fugindo de Labão. Então, quando nós estamos fugindo, o Senhor vai lá e confronta o nosso inimigo, destrói o nosso inimigo, porque só o Senhor é poderoso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti, Senhor. Deus do universo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Obrigada, Senhor, pela proteção. Eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém.